J. Washington, todos vocês o conhecem da TV Novo Tempo. Ele é um corajoso evangelista, está no coração católico do Brasil, levando a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, através da rede Sim, que eu também quero ouvir. Eu também tenho uma web rádio, este grupo pertence à web rádio Esperança Alvorada, e eu quero deixar as portas abertas para você, querido. É com você agora a palavra. Muito obrigado pelo convite, Mônica, Alexandre, Péricles e todos que fazem parte desse projeto maravilhoso. Como você disse, eu e a Darleide Alves, nós há 2 anos e meio estamos com uma rádio, a M570, que logo, logo estará completando 80 anos de história. Há 80 anos essa rádio está no ar. E há 2 anos e meio ela está com a programação 24 horas, uma programação anunciando a breve volta do Senhor Jesus. Ela pode ser ouvida pelo aplicativo Rede Assim ou pelo site redeassim.com. Quem passa pelo Vale do Paraíba, 30 cidades aqui da região, pode sintonizar a M570. Bem, hoje eu quero conversar com você sobre 3 assuntos que eu considero por demais importantes nesses últimos dias: fé, oração e Espírito Santo. E eu começo citando Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo. Nós estamos vivendo dias difíceis, é bem verdade. E é nesse momento que nós somos desafiados a olharmos para frente. E nunca se precisou tanto como agora de oração, de fé e do Espírito Santo. Lucas capítulo 18, versículo 8 diz: quando vier Jesus, achará porventura fé na terra? Se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar agora, ele vai encontrar fé na terra? A sua fé, ouvinte, telespectador, internauta, a sua fé tem sido perseverante? A sua fé vai perseverar até o fim? Você tem uma fé ou um pensamento positivo? Muitas vezes nós queremos no Deus de ontem, mas não estamos desenvolvendo a fé no Deus de hoje. E Deus continua realizando os mesmos milagres. E ainda mais. Olha o que diz a escritora e profetisa Ellen White no livro Parábolas de Jesus, na página 331. Muitos a quem Deus capacitou para fazer trabalho excelente, pouco conseguem, porque pouco empreendem. Milhares passam essa vida como se não tivesse algo definido pelo qual viver, nem norma para alcançar. Os tais receberão recompensa proporcional às suas obras. Interessante, não é? Ellen White continua dizendo: todo fracasso por parte dos filhos de Deus é devido à sua falta de fé. Eu vou repetir. Todo fracasso por parte dos filhos de Deus é devido à sua falta de fé. Mas o que é fé? Fé é confiança ousada, audaciosa, inflexível, inabalável, irrecusável em Deus, em sua palavra e em sua capacidade de cumprir aquilo que prometeu, mesmo que ainda não tenhamos visto isto acontecer. Bela definição, não acha? Você deve ter a sua também. Ellen White ainda diz: o tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça ainda que severamente provada. Como está a sua fé? Fé perseverante em Cristo nos últimos dias é o nosso grande teste atualmente. Mateus 10, 22 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas como edificar a fé? Romanos 10, 17 diz: a fé vem por se ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. E eu parabenizo mais uma vez essa equipe que está com essa emissora web, essa rádio web, fazendo esse trabalho, levando fé e esperança.
A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. João 20, versículo 29 diz: felizes os que não viram, mas creram. Eu quero deixar aqui para você alguns exemplos de fé. Os enfermos são curados pela fé, diz Mateus 9, 22. Somos salvos pela graça mediante a fé, Efésios 2, versículo 8. Nós somos justificados pela fé, diz Romanos 3, 28. Lá em Atos 6, versículo 8, diz: os discípulos trabalhavam pela fé. O justo vive por fé, está escrito em Romanos 1, versículo 17. E nós devemos andar pela fé, é o que está escrito em 2 Coríntios 5, 17. Lá em Gálatas 3, 26 está escrito: somos filhos de Deus pela fé. No fim, o que mais conta é a fé pelo amor. Gálatas 5, versículo 6. Algumas verdades, mais verdades sobre a fé. A fé agrada a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Ela afasta-nos do pecado. Romanos 14, 23. A fé protege-nos do inimigo. Efésios 6, versículo 16. Lá em Romanos 5, versículo 1 é dito que a fé nos ajuda a ter paz. E em Lucas 18, 42 está escrito que a fé ajuda-nos a ter cura. A fé ajuda-nos a ter sucesso. Romanos 1, versículo 17. E ter fé derruba as muralhas na vida. Hebreus 11, versículo 30. Hebreus 11, 30 diz que a fé derruba as muralhas. Hebreus 12, versículo 1 diz: olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é ele? Jesus Cristo. Eu desejo que agora a sua fé seja aumentada, sua fé seja desenvolvida e a sua fé seja inteligente. Nós estamos precisando de homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, com fé inteligente. Agora eu quero falar com você sobre oração. Porque a oração, ela é diferente de clamor, e eu falo sobre os dois aspectos. Mas a terra e o céu estão ligados por uma oração fervorosa. John Wesley disse: tenho tanto a fazer que preciso passar várias horas em oração antes de começar, antes de conseguir começar. Martinho Lutero disse: se eu deixar de passar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo obterá vitória ao longo do dia. Charles Spurgeon disse: às vezes nos achamos ocupados demais para orar. Esse é um grande erro, pois orar economiza tempo. E o que é orar? Bem, você pode ter a sua e deve ter sua definição de oração. O que é orar? Eu gosto da definição que diz que orar é não dizer o que Deus deve fazer, porque tem gente que faz aquela lista, né? Dizendo o que Deus deve fazer. Eu acredito que essa é uma boa definição. Orar é não dizer a Deus o que ele deve fazer. Mas como orar? Bem, eu vou dar 7 dicas rápidas para você. Se dirija ao Pai, reconheça a sua santidade, a santidade de Deus. Lembre quem ele é, fale dos atributos de Deus. Destaque o que ele fez e é capaz de fazer. Aí depois você fala sobre você, apresenta suas súplicas. Diga que seja feita a sua vontade, a vontade dele. E termine a conversa em nome de Jesus, o seu intercessor. Mateus 6, versículo 9 até o versículo 13, reforça essa ideia. Sabe, quando a gente está orando, nós devemos lembrar dos atributos de Deus. E são muitos atributos. O pastor, o advogado, o mediador, o mestre, o consolador, o consolador, o consumador da fé, a rocha, o âncora. Ele é a cura, é a alegria. E aí você vai citando, vai reconhecendo quem ele é. Agora, uma pergunta. O que fazer enquanto se espera? Você fez uma oração, você fez uma prece, Deus ainda não respondeu, e o que fazer nesse inteirinho, nesse intervalo? 2 sugestões. Primeiro, louve.
enquanto se espera, enquanto você está aguardando a resposta de Deus. Louve, Isaías 54, versículo 1. Outra dica é, ore a palavra. Pegue o livro de Salmos e vá orando os Salmos. Mantenha o foco na bondade e no poder de Deus e não no problema ou nas circunstâncias. É uma boa dica? Gente, a igreja não necessita hoje de máquinas adicionais ou melhores, nem de novas organizações ou novos métodos, mas de seres humanos a quem o Espírito Santo possa usar. Homens e mulheres de oração, homens poderosos em oração. É isso que nós estamos precisando. Já falamos de fé, já falamos de oração, e agora eu quero concluir falando com você sobre o Espírito Santo. Não adianta você ter fé, não adianta você orar, se você não estiver batizado, ungido pelo Espírito Santo, buscando ele constantemente. Gostaria de ter vivido nos dias de Cristo, algumas pessoas dizem, como eu gostaria de ter convivido ali com os discípulos, com Cristo, ter estado com ele. Certamente a minha vida espiritual seria diferenciada. Bem, mas hoje nós não temos Cristo aqui em pessoa, mas temos o Espírito Santo e estamos aproveitando o Espírito Santo, que é Deus conosco também, que está conosco no dia a dia. O Espírito Santo, ele consola-nos. É o que diz João 14, versículo 6 e Atos 9, versículo 31. O Espírito Santo convence-nos do pecado. João 16, versículo 8. É ele que capacita-nos para obedecer. Romanos 7, versículo 6. Ele é o guia, ele nos guia à verdade. João 16, versículo 13. É o Espírito Santo que ensina-nos. João 14, 26. Ele é o professor. É o Espírito Santo que nos dá poder. Romanos 15, 13. É ele que nos concede os dons espirituais. Hebreus 2, versículo 4. E lá em Romanos 15, versículo 16, diz que é o Espírito Santo que nos santifica. Ele ajuda-nos a orar. Falamos ainda há pouco sobre oração. Se você tem dificuldade para orar, peça ao Espírito Santo, ele é o teu ajudador. Em 1 Coríntios 12, versículo 13, diz que é o Espírito Santo que nos leva até Jesus. Ele nos apresenta, ele nos guia. Um pouco mais sobre o Espírito Santo. Efésios 3, versículo 16, diz que o Espírito Santo nos torna fortes. Se você está se sentindo fraco nesse momento, é hora de pedir ao Espírito Santo fortaleza. Ele ressuscita-nos dentre os mortos. Sabia que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus? Ele opera milagres. Romanos 15, 19. É o Espírito Santo que nos dá as palavras certas para dizermos nos momentos mais difíceis, mais cruciais. Lucas 12, versículo 12, confirma isso. E em Tito 3, versículo 5, diz que ele nos renova. É o Espírito Santo que nos ajuda quando nós estamos fracos. Romanos 8, 26. E concluindo, ele nos dá o conhecimento e o entendimento. Isaías 11, versículo 2. Dá-nos revelação e sabedoria, Efésios 1, versículo 17. Se você está precisando de uma revelação, se você está necessitando de sabedoria, peça ao Espírito Santo. Ele revela as coisas de Deus, 1 Coríntios 2, versículo 10. E o Espírito Santo assegura-nos que somos filhos e filhas de Deus. Romanos 8, 16. Bonito, não é? O Espírito Santo é tudo isso, gente. Hebreus 3, versículo 7 diz: hoje, se você ouvir a sua voz, a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Estou falando neste momento para um coração que está resistente, um coração que está lutando contra a voz do Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo quer lhe fazer agora, querido, querida? Ele quer lhe batizar. E você pode estar se perguntando, como ser batizado pelo Espírito Santo? Nós temos ouvido falar muito sobre o Espírito Santo, sobre as manifestações do Espírito Santo, mas pouco é dito como ser batizado. Se você perguntar para uma pessoa, você quer ser batizada pelo Espírito Santo? E nós dizemos constantemente, seja batizado, receba o batismo do Espírito Santo.
mas pouco dizemos como as pessoas podem ser batizadas. Então, agora eu quero ensinar para você brevemente. A primeira dica, o primeiro passo é: aceite a Jesus como Salvador. João 6,37. Se você aceita a Jesus como seu Salvador, é o primeiro passo para você ser batizado pelo Espírito Santo. Segundo passo, arrependa-se dos seus pecados. Atos 2,37. Terceira dica, seja batizado nas águas. Atos 2, verso 38. Ah, não fui batizado ainda nas águas. Precisa ser. É necessário, é urgente e você está sendo convidado. Quarta dica, envolva-se na missão. Atos 5, versículo 32. Quinto passo, para ser batizado pelo Espírito Santo. Tenha sede dele. João 7,37 até o versículo 39. Isaías 44, versículo 3 diz que nós precisamos ter essa necessidade. Tenha sede do Espírito Santo. Sexto passo, peça decididamente. Lucas 11, 13. Peça, decida, eu quero. E a última dica é, que está em Marcos 11, 24. Creia que você o recebeu. Não duvide. Então vamos recapitular. Como ser batizado pelo Espírito Santo? Aceite a Jesus como seu Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Seja batizado nas águas. Envolva-se na missão de anunciar o Evangelho. Anunciar as boas novas à volta do Senhor Jesus. Tenha sede dele. Necessite, reconheça essa necessidade. O busque. Peça decididamente e creia que você o recebeu. E, finalmente, 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apague o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo da sua vida, nem da vida das pessoas que estão convivendo com você. Apocalipse 3, versículo 20 diz, eis que estou à porta e bato. Jesus bate porque é urgente, porque é necessário. Nos dias em que vivemos, nós necessitamos de fé, de oração, buscar a Deus em clamor, não somente orar, não somente apresentar aquela lista de pedidos, mas clamar e buscar o Espírito Santo. Então, se eu posso te dar um conselho hoje, para você ter uma vida melhor, para você enfrentar esses momentos difíceis em que você está enfrentando, tenha fé, ore e peça o batismo do Espírito Santo. Que você tenha uma fé inteligente e que a sua oração seja ousada e que o Espírito Santo te batize agora, em nome de Jesus. Bem, essas são dicas importantes que eu considero para a minha caminhada espiritual e decidi compartilhar com você. Onde você está, se você puder, ore comigo agora. Pai, estamos na tua presença e queremos de início reconhecer quem tu és e quem nós somos. O Senhor é forte, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus das causas impossíveis, Amém. Do improvável. O Senhor é o nosso Deus e não há outro igual a ti. E nós, Senhor, nós declaramos aqui que nós somos teus. Amém. Pai, o Senhor ouviu aqui as preces, os pedidos, as necessidades, o Senhor leu o coração de cada filho, de cada filha que está nesse momento de oração. Pessoas que vão acompanhar essa transmissão depois nas redes sociais. Eu peço que o Senhor estenda a sua mão poderosa agora, curando, libertando, restaurando, transformando, aliviando a dor. Coloca, Senhor, nessa mente, nesse coraçãozinho, esperança, coragem, fé, determinação.
Abre nossos olhos, Senhor, para enxergarmos o que o Senhor fez até aqui e que o Senhor é poderoso para operar agora e fazer coisas incríveis ainda mais na vida de cada um. Nós reconhecemos a tua santidade, Senhor. Nós lembramos quem tu és, a forma que o Senhor conduziu o seu povo até aqui. E pedimos que o Senhor, nesse momento, através do teu Espírito, batize cada homem, cada mulher que está nessa transmissão e prepara-nos ainda mais para a tua volta. Sim. Senhor, nós acreditamos que estamos nos dias finais da história desse planeta. Portanto, nos lançamos em teus braços de amor, Amém. em total dependência, pedindo, clamando que o Senhor faça se cumprir as tuas promessas e que volte, e volte logo, para colocar um ponto final na dor, na lágrima, na separação, no divórcio, na enfermidade. Volta, Senhor, para ressuscitar. Amém. E agora, Pai, enquanto concluímos essa oração, eu peço que o Senhor mesmo se faça uma muralha de fogo, protegendo os lares, protegendo as famílias, as pessoas que estão acompanhando este programa, esta emissora, as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, essa equipe maravilhosa. Coloca teus anjos, Senhor, acampando ao redor de cada um, de cada ouvinte, de cada internauta. Protege os nossos lares. Afasta, Senhor, as pragas, as doenças, as enfermidades que vêm tirar a paz, o sossego dos filhos e filhas. E se tem alguém que está passando por esse momento de dor, de luto, de perda, de desesperança, que o Senhor possa pegar, que o Senhor pegue essa filha, esse filho nos braços, no colo, e confirme na vida delas o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Dá-nos fé e aumenta a nossa fé. Nós clamamos agora e nós pedimos que o teu Espírito tome conta e somente o teu Espírito prevaleça na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.